Ela curava com ervas e rezas, mas o poder quis chamar isso de heresia. A história da bruxa começa muito antes das fogueiras. Começa quando o corpo da mulher ainda era território livre, quando as parteiras ajudavam a nascer, as curandeiras cuidavam dos doentes e a comunidade confiava na força do feminino. Mas um dia, a igreja e o capital decidiram que esse corpo não podia mais ser livre, porque liberdade feminina, naquela época, era uma ameaça política. Entre os séculos XV e XVII, mais de 100.000 mulheres foram julgadas, torturadas e mortas sob acusação de bruxaria. Mas o que elas tinham em comum não era o pacto com o diabo, era o pacto com a vida. Elas conheciam os segredos do corpo, sabiam aliviar a dor, provocar o parto, evitar uma gravidez. E num mundo que começava a mercantilizar tudo, até o nascimento e a morte, isso era perigoso demais. Silvia Federici, em Caliban e a Bruxa, mostra que a caça às bruxas foi o alicerce do capitalismo moderno. Enquanto a Europa queimava mulheres, nasciam as fábricas, as cercas dos campos e a exploração dos corpos pobres. O capital precisava de trabalhadores dóceis, corpos controlados e mulheres reduzidas à reprodução. A fogueira foi a pedagogia do medo, um manual de como domesticar o feminino. As bruxas eram as que fugiam do papel imposto. Mulheres que não se casavam, que não obedeciam, que falavam sozinhas, que sabiam demais. E quanto mais o poder temia, mais chamava de mal. O medo do feminino sempre foi o combustível da religião e da política. A Igreja descrevia o útero como a porta do inferno. A ciência nascente, dominada por homens, começou a dissecar o corpo feminino como se fosse um campo de batalha. Cada mulher livre era uma ameaça ao controle da produção, da moral e da fé. E assim, o feminino sagrado, a energia da cura, da terra e da sexualidade, virou sinônimo de pecado. Mas por trás da cruz e da fogueira havia algo mais prático: economia. A Inquisição era uma máquina de confisco. Quem era acusada de bruxaria perdia os bens, a terra, o nome. A fogueira queimava pessoas, mas alimentava cofres. E toda nova execução era também um aviso: obedeça, produza, cale-se. Federici chama isso de o ato fundador do patriarcado capitalista, porque a caça às bruxas não destruiu apenas mulheres, destruiu a ideia de comunidade, o saber coletivo, as redes de apoio, o poder sobre o próprio corpo. Tudo foi arrancado e substituído por hierarquia e obediência. O queimar da bruxa foi o nascimento simbólico da mulher moderna, dócil, domesticada, submissa e culpada. E o preço dessa nova civilização foi o silenciamento das que sabiam. Mas o feminino não morre. Ele se transforma, se esconde, resiste. Cada mulher que sobreviveu carregou um pouco daquelas que arderam. E cada vez que uma mulher é ridicularizada por ser emocional, mandona ou difícil, é o eco distante da mesma fogueira. O que chamamos hoje de feminicídio não nasceu do nada. Ele é o resíduo histórico desse mesmo sistema. A cada século, mudam os instrumentos, da estaca ao processo judicial, do fogo ao linchamento moral, da Inquisição às redes sociais. Mas a lógica é a mesma: controlar o corpo, o desejo e a voz. A caça às bruxas não acabou, ela só mudou de roupa. E enquanto o mundo continuar medindo a liberdade feminina pela obediência ao poder, ainda estaremos vivendo dentro da fogueira. Porque elas nunca foram bruxas. Foram mulheres que ousaram ser livres. E isso, até hoje, continua sendo o maior dos pecados.